Oi, eu sou a Laís, esse é o Pode Lá e no episódio de hoje a gente tá recebendo a Maria Alice Mello! Oi, gente! Tudo bom? É um prazer estar aqui, Laís. É a primeira convidada que ela falou. Gente, promete, hein? Oi, eu sou a Laís. Laís, tá bem? E aí, Laís? Estou amando morar no Rio. Pra quem não sabe, eu também sou de Brasília. Laís também é de Brasília. E estamos aqui juntinhas. Eu amei que a gente decidiu sentar assim. Como se a gente estivesse em casa. Né? Porque a gente realmente tá em casa. A gente tá aqui no sótão de casa pra conversar um pouquinho sobre tudo. Então vamos começar do começo. Você tem 22 anos. 24. Chocada. Mas você também parece ser mais nova, Laís. Ai, que muito bom, mais. né? Ai. 22. Não, mas eu não vou dizer minha idade. Quem quiser dar um Google. Então você tem 24 anos. Tenho. Nasceu em Brasília. De Brasília como você. Morava onde? Eu moro no Parque Sul, você conhece o Parque Sul? Ah, legal. É, eu era do Gama. É um pouco mais... Não, tá ali perto, tá todo mundo ali perto. Eu tinha uma amiga, ainda tenho, né? Aquela minha amiga ainda, a gente era gêmea, a galera achava que a gente era gêmea e tudo mais. E ela sempre ficava, você mora no Gama, porque teve uma época que eu fui estudar na Asa Norte. E aí ela ficava, ai, que saco, todo dia você tem que ir pro Gama, porque a minha igreja era no Gama, minha família era no Gama, tudo era no Gama. E aí ela ficava, ai, você não para de ir pro Gama, o Gama e tal. Pagou a língua, porque depois ela foi fazer faculdade no Gama. Viu, Maria Gabriela? Toma, e é homenageada aqui no meu programa. E eu queria saber uma coisa também, eu tô perguntando aqui o podcast Ótimo, da aqui Laís. é assim. Mas é, tipo, você começou a dublar como? Porque você começou a dublar em Brasília? Então, em Brasília, você até já me falou que você chegou a fazer curso de dublagem lá em Brasília, Sim. né? Mas quando eu morava lá, não tinha nada disso direito. E aí eu mudei com os meus pais de Brasília quando eu tinha uns 15 anos. Fui morar em BH. E aí de BH eu mudei pro Rio, porque eu vim estudar dublagem só pra isso. Então comecei totalmente aqui do Rio. Que legal. Mas você não, né? Você morava em Brasília e começou a fazer teatro? Como é que foi essa Eu comecei a história fazer toda? teatro quando eu voltei da Disney, né? Que eu trabalhei lá. Então eu voltei em 2018, comecei a fazer teatro. Gostei muito, veio a pandemia. Comecei a postar TikTok e todo mundo falava da minha voz. E tipo assim, todo mundo já falava da minha voz antes. Aí eu falei, que legal, tem como trabalhar com a voz. Aí eu comecei a fazer curso de dublagem em 2019 pra 20. Gostei, tô até agora fazendo vários cursos, né? Porque a gente tem que estudar o tempo inteiro. Mas vim morar no Rio pra trabalhar com dublagem. Legal. Aí tô começando. Daqui a pouco a gente volta então na dublagem, né? Vamos conversar então sobre o local onde a Maria Alice estourou, que foi no TikTok. Foi. Coincidentemente também, o meu trabalho na dublagem também estourou mais no TikTok. Até uma curiosidade, depois a gente pode pensar sobre isso. A gente pensa na Laís, né? pensa assim, comemorar com uma dubladora. Verdade. E você no TikTok começou por causa das questões da Disney, né? De falar sobre a Disney. Da Disney. Então como é que foi isso? Você começou a postar na Disney? Foi depois que você voltou? Como é que foi? Eu trabalhei lá em 2017, 2018. E eu tava mexendo no TikTok e tudo mais. Vi um pessoal falando da Disney. Eu fiquei, que legal! Eu tenho tanta coisa pra falar também, vou falar. Então eu comecei a fazer vídeos tipo curiosidades sobre a Disney, desse jeito. Então todos os vídeos começavam assim. E eram umas curiosidades que eu contava quando eu chegava de trabalhar, viagem. que todo mundo ficava, que é isso, Maria Alice? Como assim? Então, quando eu falei, as pessoas também do TikTok falaram, mentira, que é assim, tipo, na época, a Disney Isso tinha... 2020? 2019. Tinha muitas regrinhas. Depois da pandemia, eles mudaram, deixaram mais... flexibilizaram. Então, antes, pra uma mulher trabalhar lá, ela só podia ter um brinco em cada orelha, um anel em cada mão. O cabelo tinha que ser todo da mesma cor, da cor da sobrancelha. Então, na época que eu fui trabalhar na Disney, tive que pintar meu cabelo de preto. Porque eu não podia passar mais de 2 semanas com a raiz. E não ia ter tempo de pintar. Então, eu pintei tudo de preto, que tinha que ser da cor da sobrancelha. Então, eu comecei a falar essas regrinhas que tinham pra trabalhar lá. Tipo, a unha não podia ser vermelha, tinha que ser cores claras. A altura, tudo mais. As pessoas ficaram, meu Deus, não acredito. Aí começaram a achar ruim. Assim, a Disney é malvada. Aí eu, meu Deus, não. Eu falei, gente... E a Disney chegou a te notar pra falar, para de falar isso? Não, né? Tem tanta gente que fala da Disney. E eu já fiz parcerias com a Disney, né? Do filme Pinóquio, várias outras coisas também. Só que aí começaram a falar, gente, a Disney é malvada. Eu falei, gente, não, é só pra organização. Sim. Aí então eu comecei a mudar o meu estilo de vídeo pra mostrar essa Disney boa, né? Porque eu falei, não é esse o foco que eu quero dar, entendeu? Achando que é ruim.
Sim. Então eu mudei. Mas eu acho que talvez seja uma inversão, assim, de papéis que acontece muito na nossa geração, que é de um certo repúdio às regras. Mas as regras, elas funcionam e são coisas positivas, E são né? importantes, porque, por exemplo, você já foi lá, né? Uhum. E lá, o parque principal, que é o Magic Kingdom, é dividido em lands, que são áreas. Então tem uma área do futuro, tem a área das princesas, tem a área do faroeste. Então precisa ter um padrão pra pessoa realmente se inserir naquela área. Porque imagina, chega uma mulher de cabelo com uma cor muito forte e tudo mais, vai chamar atenção e não vai parecer do faroeste, porque no faroeste naquela época não tinha isso, entendeu? Então a Disney funciona porque a pessoa realmente consegue achar que tá dentro daquele filme ali dentro, entendeu? E do porquê ela acha que tá dentro daquele filme é porque nada foge daquela realidade, entendeu? Maneiro. É importante ter essas regras. Legal. Hoje eles flexibilizaram mais. Legal. Qual foi o primeiro vídeo seu que viralizou falando sobre a Disney? Foi regras pra trabalhar na Disney, eu acho. E era contando essas coisinhas, mais esses detalhes. Sim, dá mas eu acho que o primeiro que viralizou, tipo, 10 milhões Caraca. foi o que eu fazia quando eu trabalhava na Disney. Que as pessoas ficaram, mentira que você fazia isso! O quê? Tipo assim, o básico era eu dava oi. Uhum. Lá na Disney eu dava oi, né? Mas eu cheguei lá. Nossa, eu vou falar isso, segredo? Ai, que... Segredo do... Foi assim, eu cheguei na Disney, aí eu achei que ia ser princesa. No começo, você sabe que não vai ser, mas você ainda acha que... eu vou chegar lá, vão olhar pra mim. Porque você queria tá ali trabalhando de receptiva, mas você queria que alguém visse e colocasse pra ser do casting. Era Não, isso? só na minha cabeça, porque não acontece isso, entendeu? É fantasia. Não, então, mas você criou essa fantasia. Criei essa fantasia. Aí eu cheguei lá, mó feliz, né? Aí a mulher, cadê seu apron? Aí eu, o que é isso, apron? Ela, avental, cadê seu avental? Eu não preciso de avental, moça. Ela, você precisa, você vai limpar o chão, você vai limpar a mesa. Eu fiquei, meu Deus, mãe, liga pra minha mãe, mãe. Ela, filha, tá aí, aproveita e tudo mais. Aí começou o treinamento ensinando a gente como limpar lixo. Tem que limpar lixo desse jeito, aqui e tudo mais. Mesa tem que limpar embaixo, esse é o produto que você usa de manhã, esse na hora de fechar aqui é mais forte. Aí eu, meu Deus do céu, meu Deus, porque eu queria conversar com as pessoas. Eu queria treinar meu inglês. E eu queria fazer isso. E limpando o chão, essas coisas, eu me via, tipo, com muita... Não sei. Eu não tava tão próximo das pessoas, né? Então eu falei, o que eu faço? Então eu comecei a falar com os managers, os coordinators. Falei, tudo mais, vim aqui. E eu amo criança, eu amo falar com as pessoas. Eu queria que você visse eu falando pra ver se eu podia ser realocada em alguma outra posição, né? Aí ela falou, você sabe mexer com dinheiro? Eu falei, sei. Aí me colocaram pra fazer um treinamento de cashier, de caixa. Só que eu não sabia mexer com dinheiro, eu não sabia fazer conta rápida. Sei. Então a mulher baixou um aplicativo pra me ensinar, tipo, se o troco é isso, você tem que dar essa moeda disso, tipo, e eu não conseguia. Até porque, assim, quando a gente viaja, uma das coisas mais difíceis é você saber as moedas. Sim. É terrível, você eles vai têm pegar moeda um troco, aí, tipo, porque agora a gente vai muito com aplicativo, né, vai com cartão e tal. Mas a gente ia, assim, pra Disney, trocava aquele tanto de dinheiro, né, da vez que eu fui, e aí a mulher, R$19,20, aí você não sabia olhar, eu dava todas as moedas assim, eu fechava o olho, moça, Escolhe, faz, moça. moça, Qual por que é mim. essa? E eles não gostam não, porque Eles não lógico, gostam. né, o mínimo, E lá saiba eles têm contar o moeda dinheiro. de 1 centavo. Então, tipo, o troco deu 79, eles vão te dar 5. Tipo assim, a gente tinha que dar o mínimo de moeda possível. Então, eu tinha que dar uma de 5, 6, 7, 8, 9. Aí, E as 4 de 1. E as do 7, entendeu? Que era... É a conta, tá vendo? Eu não consigo muito bem. E aí, você ficou nessa função por um tempo, deu certo? Não, eu fiquei só no treinamento. Aí eu fui reprovada. Aí tudo bem, aí eu falei, tudo bem, vai ser o lixo, tá tudo bem. Aí, mesmo trabalhando com lixo, eu comecei a falar muito com as crianças. E eles viram e tudo mais. Aí cada 2 semanas a gente recebia um horário diferente. Que lá não é igual no Brasil, com as leis do Brasil, que tipo assim... É igual a lei do dubladora, você deve saber. É quando Por hora você recebe. E eles te chamam, vai ter isso essa semana. Semana que vem... Talvez não tenha. Talvez não tenha. Então lá era desse jeito. O horário era de acordo com o que eles escolhiam. Aí quando passou essas 2 semanas, eu recebi meus novos horários. E era só pra dar oi, que se chama greeter. Legal. Que você fica parada, tipo, oi, vem cá. Exato, na entrada ou não? Tipo, pode ser num brinquedo, pode ser... Como eu trabalhava mais fixo nesse restaurante, eu ficava mais lá na porta desse restaurante.
na entrada da Tomorrowland, que é onde que muda do castelo, entra pro mundo do futuro. Então eu ficava ali, oi gente, com a mãozinha do Buzz e tudo mais. Então nesse vídeo, eu falava que eu falava oi e outras coisas que eu fazia. Então as pessoas ficavam, mas sim, ela dava oi. Legal. E você, como é que foi esse processo seletivo pra entrar? Do nada, do Brasil, quero ir trabalhar na Disney. Eu terminei o ensino médio. O que você queria ser quando você era criança? Atriz mesmo. Ai, que legal! Que legal! E você conseguiu! Eu sempre quis, eu sempre fui assim, metida com essa coisa de ser artista e... Fairytopia, o cabelo rosa. Então eu já sempre queria isso, mas depois que eu descobri a dublagem, eu descobri que realmente tudo que eu queria fazer como atriz se encaixava melhor na dublagem, por todos os outros aspectos. E também é um mundo mais legal, né? O mundo de artista todo, ele é muito competitivo. Mas eu acho que... a dublagem também pode ser, mas eu acho que tem como você dar mais os seus limites, de repente. Mas e você? Por que essa pergunta? Quando eu saí do ensino médio, eu queria ser astrofísica, né? Eu gostava muito do espaço, gostava muito de física, eu falei, quero isso e tudo mais. Só que eu tenho esse lado igual você tem, de muito romântico, de muito de atriz mesmo, de artista, né? Que a gente quer criar, a gente quer... de sonhar, assim, né? Pra além de, né? Então eu ficava, é legal, mas eu acho que eu vou usar a astrofísica como um hobby. Eu gosto de pesquisar, eu gosto de ver essas coisas, mas não como uma futura profissão. Aí a minha mãe falou assim, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser princesa da Disney. Bem, né? Aí eu fui pesquisar como ser princesa da Disney. E não tinha como ser brasileiro, ser princesa da Disney, né? Tem que morar lá e tudo mais. Mesmo se for brasileiro, tem que morar lá, né? Sim. E eu não morava, então eu falei, então como trabalhar na Disney? E vi que tinha como. Então fui fazer o processo. O processo são várias etapas. Hoje em dia é mais leve esse processo, é online. E não tem... Você não tem que enviar a carta que a gente teve que enviar. Então hoje em dia... Assim, não é um processo fácil, mas hoje em dia tá mais leve que antes, né? Sim. Antes a gente fazia a primeira etapa, eram 4 cidades, tinha Brasília, São Paulo, BH e Rio. Então a gente fazia a primeira entrevista, que era em duplo ou trio, entrevista em inglês, a gente levava o nosso currículo, ia com roupa social de trabalho, né? Que era um trabalho. Seu currículo, por enquanto, era assim, estudante. Meu currículo era tipo assim, toco piano. Toco piano, mas eu fazia parte da empresa Júnior. Legal, Então já era a minha faculdade, então já era uma coisa diferente. Você já tinha entrado na faculdade? Tem que estar na faculdade pra fazer esse programa. É um programa de faculdade. E você entrou de faculdade de quê, a primeira? A primeira eu fui fazer publicidade, não gostei. Aí quando fui trabalhar na Disney eu fazia psicologia. Ah, tá. Legal. Que você faz agora também. Mentira, eu fazia publicidade. Mas agora você faz psicologia. Agora eu faço psicologia, tô no 8º semestre. Legal. Eu acho que eu fazia publicidade. Eu não sei. Gente, detalhe. O detalhe que precisava estar na faculdade. Você estava na faculdade e começou a correr os papéis pra... Foi. Aí eu fiz a primeira, passei na primeira entrevista. A segunda entrevista acontecia em São Paulo. Então todo mundo que passou na primeira tinha que ir pra São Paulo. Comprei passagem pra São Paulo. Passei na de São Paulo. Tinha que entregar uma carta também, relacionando o seu curso com um trabalho na Disney. Legal. Então, tudo em inglês, né? Aí passei, fui trabalhar na Disney. E eles avisam como? Eles avisam com e-mail, o e-mail mais mágico do mundo. Aí, tipo assim, parabéns, você, congratulations. Aí você tá participando do programa de estágio na Disney. Legal. E tinha um período? Tipo assim, começa e termina em tantos meses? Aí ele fala, sua data de embarque é essa e de volta é essa. Então você corre pra comprar tudo. Você compra tudo, sua mas eu passagem. não tive coragem de ver. Porque eu sabia que eu não tinha passado. Então eu enviei as coordinators. Eu enviei o meu login e senha pra minha amiga, Vanessa, minha melhor amiga. E falei, vê aí, Vanessa, se eu passei. Se eu não passei, nem avisa. Se eu passei, você me dá uma ligadinha. Aí eu tinha passado. Era muito legal. Gente. E aí, beleza, você recebeu, compra sua passagem, arruma sua hospedagem. E eu tinha como certeza que não ia, porque minha família ia pra Punta Cana e comprou passagem pra mim, né? Porque eu falei, mãe, pode comprar, eu não vou. E eu tava feliz, eu falei, pelo menos eu vou pra Punta Cana. Gente. Aí, perdeu a passagem. Passei, mãe, eu passei! Ela, meu Deus, eu vou cancelar a passagem. Conseguiu cancelar e tudo mais. Aí fui comprando tudo. Que legal. E pra morar, o que você fez? É que a gente mora nos condomínios
da Disney, da própria Disney, entendeu? É um programa muito bem organizado. Eles dão a hospedagem? Você paga, mas eles dão o local que o ônibus leva pro trabalho. É muito organizado. Gente! Quem quiser participar, gente, vai lá no meu Instagram que eu falo tudo. Dá pra pessoa entrar na faculdade de novo? Dá. Muita gente faz isso, Cara, que legal. O Iago, né, ele vai ser um convidado aqui do podcast também, né? Porque enquanto... Gente, você é famoso, você tem alguma história pra contar? Vem aqui falar a sua história, entendeu? Porque por enquanto não temos esses convidados. Mas eu vou chamar muitos dubladores, claro, eu quero chamar todo mundo. Mas o próximo convidado é o Iago. E aí ele tem uma vontade de fazer um curso, assim, de especialização lá fora. Não na Disney, né? Mas aí eu acho que... Tem na Disney também. A Disney não, tem mas uma de médico. universidade. Será que tem? Eu acho que não. E aí, se ele for fazer qualquer um, eu vou bem entrar numa faculdade pra poder entrar nisso aí, hein? Semana passada eu tava olhando pra me inscrever. Você é a cara da Disney. Eu acho muito legal, gente. Você eu ia amar limpar os Disney. lixos, eu acho super legal qualquer trabalho. Aí você ia falar o que eu falava e você ia dar oi. Eu não sei se eu ia fazer vídeo sobre isso, mas eu tava pesquisando uma faculdade de neurociência, porque eu acho muito interessante. E aí, de repente, né, quem sabe se eu entrar na faculdade. Mas aí você parou a faculdade? Não, você fica tipo assim, novembro, dezembro, janeiro, entendeu? É as férias. Ah, entendi. Então você ficou Finalzinho 3 de meses. novembro, Legal. Então é muito Gente, que fofo. Chegou então, e aí com o seu próprio salário dava pra você pagar tranquilamente o aluguel, comida e sobrar um pouquinho. Tipo assim, o programa se paga, entendeu? Você fala, você tá pagando pra trabalhar, mas lá você ganha um dinheiro que você consegue pagar a sua passagem, o visto de trabalho. Então, tipo assim, eu consegui pagar meu programa, viajei depois, porque depois a gente tem o Grace Period. A gente pode viajar pros Estados Unidos por um mês. Que legal. Então eu viajei pra Nova York, fui pra peças, lá Broadway e tudo mais, e ainda consegui voltar com dinheiro. Que legal. Você já tinha ido pra Disney antes? Chatas vezes. Ah, Minha mãe é apaixonada pela Disney. Maria Alice não é a Alice da Disney. Sério? Que demais. Eu tenho vontade de colocar o nome da minha filha de Bela. E a Bela da Disney também. Linda! Porque Bela é uma coisa bela, né? Ela vai ser bela. Ai, que bom. Tomara. Mas, então você ficou lá 3 meses, mudou de cargo, né? Virou grader. Era tipo assim... É grader? Greeter. Greeter. O meu cargo era quick service, que era trabalhar em restaurantes. E lá no restaurante tem essas subdivisões. Você pode ser trasher, que é do lixo. Trash, eu acho que é só trash, não sei. Você pode ser trays, que é tipo as bandejas, várias coisas. E quando eu cheguei lá, eles me colocaram no lixo. Aí depois eu mudei dentro do que eu já tava pra greeter, que era esse de dar oi, de sair mesa em mesa, fazendo magia. Mas você pode fazer magia em todas as posições que você tá, sabe? Legal. E quando você voltou, você sentiu aquela mini deprê, assim, pós-intercâmbio? Eu achei que eu tava num filme. Eu cheguei, eu voltei e falei, essa é a minha realidade. Aquilo era um sonho. Aí, quando eu cheguei, minha família e meus amigos fizeram uma surpresa pra mim. Então, eles prepararam um jantar com a entrada, sobremesa e tudo com as minhas comidas favoritas. Vários cupcakes de personagens da Disney. E todo mundo tava lá, todos os meus amigos. Aí eu olhei assim e eu fiquei... Calma, mas o que é real? Esse é o real e aquele é o falso? Aquele é o real e aquele é o falso? Tipo, não... foi muito estranho, porque é uma imersão e a gente chega, né? Então foi difícil essa adaptação. Você ficou, assim, depois que você voltou, você ficou quanto tempo nesse processo, assim, de se entender e tudo mais? Foi difícil, por isso que eu entrei no teatro. Eu cheguei e falei, não, eu quero mais magia, eu quero mais encantar as pessoas, eu quero mais performar, porque na Disney... Quem trabalha lá não é chamado de funcionário, é chamado de cast member, que é membro do elenco. E a gente não trabalha, a gente dá um show, então fala show. Então a gente tem nosso roteiro, que são as falas, tipo, oi, tudo bom? O final tem um dia mágico, então é um grande palco, né? Então eu voltei e falei, quero fazer teatro. Quero continuar encantando as pessoas, aí eu fui pro teatro infantil. E lá, eu vou até falar isso, tomara. Pode ver aí. Lá conheci o meu ex-namorado, né? E foi muito legal, porque, tipo assim, eu continuei essa história de princesa
até ali, entendeu? Tipo assim, conheci ele, tava vestido de príncipe, eu tava vestida de princesa. Então, tipo assim, eu vivi na Disney. Então eu comecei a minha vida, tipo, de fantasia ali, vivendo real. Então foi muito legal. Legal. Tem uma coisa, né, quando você tava falando essa adaptação de voltar, eu cheguei a fazer intercâmbio em Los Angeles. Sério? Eu fui estudar na New York Film Academy. E Você foi ficou quanto super tempo legal. lá? Eu fiquei 45 dias, é um dos programas pequenos, assim, né? Mas pra entrar você tem que fazer prova, aí eu fiz o teste Sério? aqui no Brasil, também aí testes em ligação, né? Hoje em dia deve provavelmente ser tudo online ou FaceTime, mas eu lembro que eu liguei no fax, aí esperava carregar e eles me faziam as perguntas. Mas enfim. Meu Deus, quantos anos você tem, Laís? Ah. Fax! Fax! Não, tipo assim, não é porque fax Na minha era... cabeça você tem 24. É, não tenho. Mas não é porque se usava fax, tipo assim, ó, lá em 1950. Não, é porque era uma forma mesmo mais fácil de ligação internacional, mais barata, eu acho. Eu vou pesquisar como funciona o fax. Hoje em dia acho que, não, obviamente, não deve ser assim. Mas como tinha que ser por ligação, não era online, aí eu acho que eu liguei por essa coisa de fax porque era mais barato do que a ligação interurbana. Mas eu sei. Ai, nossa, pareceu horrível agora, a idosa. Mas, cara, foi uma experiência assim que quando eu voltei, né, óbvio que tudo também tem a ver com a nossa imaturidade, a gente cria, né, muitas coisas e se deixa levar mesmo por algumas coisas, mas quando eu voltei eu senti muito esse processo de achar que tudo aqui era chato, tudo aqui era ruim, porque lá que era bom, e aí eu tava fazendo faculdade de cinema aqui no Brasil e lá era curso de atuação, mas a gente aprendia também sobre câmera, luz, e aí na faculdade eu falava, poxa, no curso que era de atuação eu aprendi mais do que na faculdade. Enfim, eu entrei numa coisa assim de ingratidão mesmo com a minha realidade, que hoje eu entendo que era um fruto de maturidade, né? Porque a gente tem que saber, obviamente, aproveitar e ser feliz quando a gente tá vivendo no mágico, mas quando a gente tá vivendo na nossa realidade, que também é boa, a gente também tem que conseguir extrair as coisas boas Sim, e proveitosas, Porque né? todo dia pode ser mágico, a gente que Exatamente. faz isso, né? E a importância do presente, né? Eu acho que o presente não tem esse nome à toa, né? Ele é Nossa! presente porque realmente é o que a gente tem hoje de presente. E eu demorei um pouco pra entender isso. E eu acho que você conseguiu achar essa magia, né? Ressignificar essa magia no seu real, que foi o que você falou. Sim. Ali no meu teatro, meu namorado vestido de Foi. príncipe. E é muito legal porque eu cheguei lá na Disney, todo mundo se cumprimenta o tempo inteiro, né? Todo mundo olha pro outro sorrindo e tudo mais. E eu cheguei aqui e lembrei que não era assim. Mas eu falei, eu posso ser assim. Isso é muito legal, porque assim, a gente sempre trata todo mundo muito bem, só que esse de bom dia, qual é seu nome? Espero que você tenha um dia bom. Olhar no olho. Começou a virar algo, tipo, totalmente comum na minha rotina. Então, eu saía pra faculdade. Então, o porteiro, antes a gente falava oi, eu falava assim, oi, tudo bem? Como você tá? Tipo, era uma coisa mais profunda que aquele oi, tudo bom, tchau. E aí, gostei disso, porque na Disney a gente aprende a elogiar muito. Porque a gente olha e às vezes a gente não fala. Eles falam, elogia. Às vezes a pessoa tá precisando daquele elogio. É verdade. Se for real. E eu acho que isso não é nem só os cast members. Lá nos Estados Unidos, quando eu viajei com meus pais pra Disney, eu senti que as pessoas elogiavam. Teve um dia que a gente pintou o cabelo de rosa. Meu pai pintou o cabelo e a barba. E a gente Quero foi ver essa junto foto. de rosa. E aí as pessoas passavam e falavam, gostei do cabelo. E ele ficava muito feliz. Isso é então, muito assim, bom. que incrível a gente poder implementar coisas incríveis e positivas começando na gente, né? Não é porque você vai ser o esquisito, o pela-saco, não é sobre isso. É sobre, você realmente gostou de uma coisa sobre alguém? Comenta. Comenta, né? É legal. Se for genuíno, gente, Sim. elogia todo mundo. Nossa, eu olho alguém vem fazendo, tipo, uma boa ação e chego lá, foi muito legal que você, até o bom que o outro faz, você comenta, entendeu? Sempre achar alguma coisa pra elogiar é muito legal. É verdade. E a gente acha que são atitudes assim tão pequenas, mas é muito transformador. Eu acho que muito disso que você brilhou, né, vamos dizer assim, na internet, foi diferente das outras, é por isso, por essa sensibilidade esse que olhar fluiu. bondoso, essa sensibilidade que fluiu. E que é difícil, às vezes, muitas vezes as pessoas não entendem. Elas acham que pode ser uma atuação, pode ser uma coisa, um fake, pode ser uma coisa assim. Mas muito Laís, disso é já saí o olhar da pessoa Já sobre saí você. com o menino esses dias, se ele ver isso, foi você, ó. Saí com esse menino e ele falou bem assim, caramba, achava que você tava atuando o tempo inteiro, mas você é assim de verdade.
Você não cansa, não? Aí eu tentei ficar assim, sorrir um tempo, tipo, não tava dando. Mas óbvio, quando a gente tá triste, a gente fica assim, Lógico, sorrindo. Mas ele falou assim pra mim, achei que você tava atuando. Que você era atuando, mas você é assim de verdade, que estranho. Aí eu... Tá bom. E, assim, óbvio que não tem problema se você for uma pessoa mais ranzinza, mais rabugenta, mas, né, não é sobre isso, ser rabugento e ficar rindo. Mas é sobre também a gente cultivar em nós hábitos que a gente gostaria de ver nas pessoas, né? Tem aquela frase, né? Seja quem você precisava quando era criança. Que lindo, né? Então, quando você era criança, às vezes você precisava de alguém que olhava pra você do nada e falava, você tá bonita, vai lá. Ou, olha como você... Que sorriso lindo, entendeu? Porque são algumas coisas que, quando eu era criança, eu precisava que alguém dava esses empurrãozinhos, entendeu? Então, seja essa pessoa que você precisava quando eu era criança. Eu sempre fico pensando nisso. Quando eu vejo alguém, eu fico, aquela pessoa tá precisando de alguém. Não que ela tá precisando, mas eu posso te dar um pouquinho mais. Eu posso fazer, se eu posso fazer alguma coisa, por que não, né? Ah, eu amo. Eu também sou muito desse sentimento, né? Obviamente que muitas vezes a gente tá mal, tá triste, tá em outra, e aí a gente precisa ser levantado, né? Por alguém, e é incrível você também ter a capacidade de aceitar ajuda, né? Mas quando você tiver forte o suficiente, né? Levanta quem estiver do lado. Eu acho muito importante. Mas aí, beleza, chegamos da Disney, começamos a fazer teatro. E aí no teatro você se encontrou, quis fazer faculdade de teatro ou não? Me encontrei, só que eu sempre gostei muito de pessoas. Então eu saí da publicidade e falei, preciso fazer psicologia. Porque é isso mesmo, tipo, não é essa ajuda que é só... Eu quero viver disso, entendeu? E sempre, desde criança... Eu gosto disso, de sentar e ouvir. E se eu conseguir, né, dar aquele conselho e tudo mais. Então, eu me encontrei na psicologia, mudei meu curso pra psicologia. Mas amei teatro. Eu fiquei, meu Deus, amo teatro. Eu comecei a fazer curso de teatro. Comecei a fazer teatro musical. Aí comecei a fazer aula de canto, aula de sapateado, mais aula de dança. Comecei a... Nossa, foi tudo teatro até hoje, né? E depois disso, depois do TikTok, aí comecei a... curso de dublagem. E até hoje, curso de dublagem e teatro. E você, hoje em dia, você começou a faculdade de psicologia em Brasília e tranquei por um semestre agora, né? Porque eu vim pro Rio. Aí eu vou transferir aqui pro Rio. Legal, já tá com esse plano de transferir. Já tá. Não tá dando aquela desculpa não, né? Porque eu, quando mudei pro Rio, eu também tinha passado na faculdade. E aí eu falei pros meus pais, eu vou ficar só 6 meses no Rio. Eu falei, eu vou ficar só 6 meses. Eu tô num contrato de 6 meses. Sei. Mas aí daqui a pouco a gente dá um jeitinho de ficar. Mas você já tá fixa de que você vai... Fixa. Ai, muito bom, cara. E aí, ok, fazendo psicologia, do nada explodiu o TikTok. Foi assim? Você tava na psicologia? Foi. E aí, como é que os seus planos mudaram a partir desse... Foi na pandemia, né? Então TikTok. A gente tava em casa, preso. Comecei a fazer TikTok. Mas eu sempre gravava alguns negocinhos, só que eu apagava, de vergonha, né? Então eu gravava no YouTube com a minha amiga, a gente tinha um canal. Aí eu apagava. Aí, quando eu namorava, também gravava com ele, eu apagava. Então eu sempre gravava com outra pessoa pra eu não passar vergonha sozinha. Entendeu? E na pandemia não tinha como gravar com outra pessoa. Então eu gravei sozinha. E deu certo. Sabe? Mas eu comecei com POVs no TikTok. Ah, legal. Que é atuação. Agora você voltou também nessa pegada, não foi? Não é exatamente um POV, mas é uma narrativa. É, storytelling, né? Sim. Contar histórias. Então eu vou ter que contar minhas histórias. E eu tô me encontrando nisso. Porque, tipo, eu amo a Disney. Quero falar da Disney. Sempre falar, porque faz parte do nosso dia a dia. Nossa forma de enxergar o mundo. Só que não quero falar só da Disney, entendeu? Quero falar sobre a minha vida, que é contar histórias, é sobre ser criativa, sobre estar na dublagem, sobre fazer aula de teatro, sobre vir aqui no podcast, sabe? Então eu comecei a abranger mais. Legal. E isso teve alguma coisa a ver com o seu entendimento mercadológico da internet? Eu tô tentando não falar disso, mas é pra ganhar. Não, porque a gente, assim, eu também produzia conteúdo, na verdade... A primeira vez que eu produzi profissionalmente foi pros outros, né? Me contrataram, eu trabalhava no Adoro Cinema, que é um site de cinema. Sigo eles! E aí... Que o ícone é a pipoquinha, exato. né?
Hoje em dia eu não sei se é Eu não sei se pipoquinha. é mais. Mas eles são um site de cinema e tal. E eu fazia faculdade de cinema, então me convidaram lá pra fazer a audição, pra entrar e ser apresentadora do site. E aí eu entrei, aí criamos o primeiro programa pra IGTV do Brasil, quando o IGTV lançou, que chamava Take do Dia. Eu que fazia, né, o programa e tal. E aí, beleza, ali eu comecei a produzir conteúdo, mas era pras pessoas, não era conteúdo pra mim. E aí, na pandemia, foi exatamente isso. Eu tava muito ocupada sempre com dublagem, não tinha tempo pra nada. Na pandemia que a gente deu uma parada, eu comecei a produzir conteúdo. E aí, eu entendi esse mercado da internet, eu sendo a pessoa que é a gestora do conteúdo também, não só alguém me contratando. E aí, a sua cabeça tem que mudar, inevitavelmente, porque se aquilo virou um negócio, você tem que começar a entender aquele negócio. Como é que foi pra você? Em que momento você recebeu o seu primeiro salário na internet, vamos dizer assim, fechou sua primeira parceria e começou a entender isso como um negócio? Como é que foi? Foi assim, fechei com uma assessora, a Pri, linda, maravilhosa. Lembro até hoje, minha primeira assessoria, minha primeira agência. Aí a gente tinha fechado um dia, no outro dia ela me liga, eu tenho esse trabalho aqui pra você e esse valor. Aí eu, quê? Esse valor? Falei, mas o que é isso? Mas o que é isso? Esse valor não existe, é muito. Eu falei, não, mas tá alguma coisa errada. O que eles querem que eu faça? Não é só um Pro vídeo. TikTok já. Um vídeo de TikTok. Eu falei, mas esse valor tá errado, é muito grande. Eu falei, não, tipo assim, não achei que ganhava isso, sabe? Era muito. Aí ela, não, tá tudo certo, é isso mesmo. Você consegue emitir nota? Eu, não tenho nada assim. Ela, tem que emitir nota. Eu falei, tá, vou abrir um e-mail. Aí abri, fiz o trabalho, no outro dia, depois de uma semana, recebi o... Que depois de uma semana, só estão me pagando com 60 dias esse pessoal. Mas esse aí foi diferente. Aí foi. Aí eu fiquei, socorro. E a Pri, então, que começou a te guiar Foi por a esse Pri, caminho. Quando a gente vai sozinha, assim, eu comecei um pouco sozinha, catando um cavaco, porque a gente tem medo de cobrar, acha que não vale, né? Com certeza, eu falei, Pri, não vale. Pri, eu faço um texto, eu lembro das mensagens, eu falo, por favor, vai que eles não gostam, eles estão me pagando, vai que não dá certo. Eu ficava, não. Mas até hoje, eu falo, não, gente, é triste, mas porque a gente acha que a gente não vale, né? A gente acha que... Eu acho que a gente acha muitas coisas, mas uma das coisas é que a gente não entende o valor que é ter um público. Porque, na verdade, as pessoas estão pagando pelas pessoas que não são números, são pessoas que confiam em você. Sim, então, realmente, eu acho que o importante de quem trabalha com a internet também, que faz publicidade, é ter a responsabilidade também de dizer, olha, eu não vou falar uma coisa porque realmente é valioso a minha opinião e talvez um tipo de influência que eu possa, talvez, exercer sobre as pessoas. Então, também rola essa coisa da responsabilidade. Eu acho do tipo, caramba, será? Qual foi o seu primeiro trabalho? Na internet, assim, de parceria na internet, eu acho que começou com permuta. A galera me dava livro, sabe que eu gosto muito de ler, e aí me dava livro. E aí depois eu tava cansada só de ganhar as coisas e não ganhar dinheiro. E aí eu procurei uma assessoria também, e aí eles começaram a conseguir outras coisas pra mim, mas eu não me lembro. Não me lembro. Mas eu lembro também que eu fiquei assustada com o valor de quanto era, assim. Mas até hoje a gente se assusta, porque não é uma coisa, tipo assim, todos os dias, né? É tipo, Sim. São fases. Se você tá postando muito, daqui a um mês você vai ver alguém vendo isso e vai ter um trabalho. Se você não tá postando nada, você não vai. Sim. Ninguém vai te direcionar. Por isso que eu acho que também não dá pra entender como sendo muito. Porque você tá trabalhando meses e meses sem receber nada, produzindo de graça. E aí do nada, entrou um dinheiro pra pagar a sua vida do mês pra trás, né? Agora eu trabalho assim. Vai pagar quantos meses de aluguel? Meses de aluguel consegue pagar? Paga metade do aluguel, então eu preciso de 2 pra pagar metade do aluguel. Sim. Mas a gente tá... E aí você começou a partir disso entender que era legal não só associar a sua imagem a uma única marca. Sim. E como é que surgiu essa ideia de começar a fazer os storytellings? Então, é que na minha vida eu sempre criei muita história. Sempre fui, tipo, criar muitas histórias mesmo. Então, eu tô andando com você, a gente tá andando num parque, caiu uma folha na sua cabeça uma folha de árvore. Eu falo, toda vez que cai uma folha de árvore, é porque uma fadinha tá te dando
a oportunidade de fazer um desejo. Então você tem que fazer o desejo, jogar pra cima. Então, tipo assim, sabe? Tudo que eu olhava, não, mas é isso. E criava essas histórias. E todo mundo ficava, Marielice, meu Deus, que histórias legais e tudo mais. Então eu falei, como que eu posso trazer essas histórias pro meu Instagram? Pro meu TikTok, pras minhas redes sociais. Então eu comecei a criar, eu ia pras lojas, eu sempre morei do lado de muitos shoppings, então eu ia nos shoppings e tirava foto de um sapato e falava, esse é o sapato de uma mulher que é manicure e ela é apaixonada pelo carteiro, então ela quer, e ela tá esperando o dia certo pra falar com ele, então tipo assim, de acordo com algumas peças, tipo assim, eu ia numa cafeteria, então esse é o lugar que a menina, e caiu o livro e a mão se encontrou com roupa. Então eu comecei a fazer isso só com foto, depois aí eu comecei a criar isso de acordo com... falando mesmo, e agora eu tô fazendo indicações de filmes de acordo com os looks. Legal. E você já pensou em ser escritora? Escrever coisas também? Porque tem tudo a ver, Todo né? mundo fala isso. Sabe quem já falou isso? Que eu fiquei, meu Deus, Paula Pimenta. Conhece a Paula Pimenta? Ah, que massa! Paula Pimenta, que é a escritora dos livros Cor-de-Rosa, de Fazendo Meu Filme, de Minha Vida Fora de Série, Cinderela Pop. Ela me segue, né? Me acompanha. Até participei do filme dela como elenco. Fazendo meu filme, que lança ano que vem. Pausa, então, pra contar essa história depois de terminarmos de falar sobre escrever. Aí ela falou isso pra você? Aí ela sempre me acompanha tudo e ela fica me enviando mensagem, menina, escreve logo um livro que eu quero ler, sabe? Então, tipo, ela acompanha as minhas histórias que eu crio e ela ama cada história. De repente, uma história de contos, né? Começar com uma história de pequenos contos, É porque eu transformando sou até péssima isso. em português, eu escrevo muito ruim. Ah, mas você escreve e depois você contrata uma revisora, uma pessoa pra revisar. Mas a Paula é muito legal. Ela esses dias me enviou mensagem e falou assim, Marielice, você tem a voz de fada e eu preciso que você fale pra minha filha largar o Bubu, que é a chupeta, e pra ela ganhar a boneca que anda que fala. Então eu criei um vídeo fingindo que eu era fada. Eu, oi, Mapel, eu sou a fada, nananana. E esse eu quero que você largue, Bubu, que eu vou te dar uma boneca que anda que fala. Ela me enviou um vídeo da filha dela ganhando a boneca e jogando fora o Bubu. Que Aí eu fiquei, ai, que legal. Ai, tem uma menina que eu quero trazer ela aqui no podcast, mas como ela tá fazendo intercâmbio, não sei como a gente vai fazer, talvez online, nem falei ainda pra ela que eu quero chamar ela, mas Aí, você. que é a Gabriela Costa. Ela também faz vídeos pro TikTok, mas ela é escritora e ela tem acho que tem 22 anos, ou 20, não tenho certeza. E ela tem já uma trilogia de livros. Uau. E são livros, assim, de ficção, vibe Crônicas de Nárnia, criatividade, que eu sou totalmente apaixonada esse por... mundo é E criatividade demais. um mundo assim, ela escreve e aí ela faz sempre analogias com histórias bíblicas e ela pega uma coisa assim de histórias medievais e espadas e famílias e fadas. Eu comprei o livro dela recentemente e eu tava assim, caramba, essa garota ela é muito nova e ela é muito criativa. Ai, Então que assim, orgulho, ela é vou uma seguir ela boa, depois, segue hein? ela, porque você vai ver, ela Ela é parece criativa. uma princesa assim também e muito criativa. Que legal. Eu acho muito legal. E engraçado, e eu, né, que fiz faculdade de cinema, eu tinha muita dificuldade de criar umas histórias, assim, muito diferentes. Eu sou super criativa, eu considero. Você é muito eu acho que criativa. todo mundo é criativo, na verdade. Eu Todo acho que mundo. a criatividade é um músculo, né? Então, eu acho que ela só em algumas pessoas exercitam mais e aí Sim. fica com o bíceps mais malhado e outras não. Até no livro que eu te dei, o livro que eu dei pra ela é Arte e Fé, se não me engano, o título é esse. E uma das coisas principais, né, se a gente vê lá no Gênesis, a primeira característica que o Senhor decidiu se revelar a nós, a primeira característica dele no princípio criou Deus, ou seja, é um Deus criativo. Nossa! E nós, a imagem e semelhança desse Deus, também somos criativos. Então eu acho que todo mundo é criativo. Mas nem sei por que eu puxei esse assunto. Ah, lembrei. Não, mas agora eu vou falar uma coisa também. Tipo assim, isso é muito verdade, porque se ele cria isso, a gente consegue criar. Eu lembro quando eu tava no ensino médio e matemática era muito difícil pra minha amiga. E a minha amiga falou bem assim, mas eu conversei com Deus e ele falou, se eu criei isso, você consegue fazer também, sabe? Eu não criei isso impossível. Você consegue. Sim. Eu criei pra você conseguir fazer. Então, tipo assim, depois disso eu fico sempre pensando, isso é muito difícil, mas será que é pra eu fazer isso mesmo? Se ele me levou pra esse caminho, é porque eu consigo fazer. Então, tipo, claro. isso é legal E pras pessoas. nada muito... Sempre, não é que tudo sempre vai ser fácil, Não. né? Mas é que a gente tem essa Mas é resiliência, possível. né? A gente tem capacidade de... A gente acreditar que
que pode. E mãos à obra. E é difícil, mas é possível. Mas eu puxei esse parênteses porque na faculdade de cinema eu era super criativa em várias coisas, mas no escrever, igual isso aí que você, a folha caiu, não sei o que, nisso eu já não sou tanto de... Mas é porque eu vejo muito filme que é assim, entendeu? Porque eu tô exercitando e você exercita outras coisas, que é a atuação, que é a sua dublagem perfeita, impecável, que eu vi esses dias a Laís postou um vídeo que falava assim, que ela foi fazer o primeiro teste, né, com aquele cara. Com o Luiz Manuel. Não foi o primeiro. Gente. Mas foi um dos. Eu contei no meu podcast, no meu primeiro episódio, que eu fiz o teste e foi, assim, surpreendentemente bem e aquilo me abriu muitas portas, né? Mas, cara, é meio impossível você fazer tudo sem errar. Foi inusitado e mesmo. Você eu não era sempre, incrível. Né? Foi muito legal. Mas já que então começamos o assunto da dublagem, você começou a fazer curso de dublagem, primeiro em Brasília, né? E aí mudou pro Rio e tá fazendo curso. Na loucura, porque sabe quando você sente que foca nisso? É legal. E eu gosto, e eu acho que é isso, então... Aí eu vim. E aí você já começou, já tá fazendo 1 ou 2 cursos, não me lembro se você falou. Agora eu tô fazendo 1. Legal. Mas eu sempre tô fazendo workshops, além desses cursos. E você já dublou também profissionalmente? Já umas dublei. Coisinhas, que não sei se foi ao ar ainda, né? Provavelmente... Acho que não. Pela data, que eu me lembro, a data que ela dublou. Foram naqueles dias, eu acho que ainda não foi ao ar. Então ninguém vai falar sobre o que foi. Há uns 4 dias atrás também. Foi muito legal que eu fiz voz de criança. E eu só faço voz de adulto, né? E minha voz é mais de criança. Que legal. Então fazer voz de criança foi muito mais legal. Não, eu gostei mais. Eu acho difícil fazer uma voz mais madura. Era animação ou era live action? Era live action. Legal. E quem foi que te chamou? Foi a Karina. Eiras? Qual foi a empresa? Som de Veracruz? Bravo. Então acho que pode ter sido a Karina Eiras. Certo, né? Eu tô dublando uma novela também na Bravo, turca. Mas em off, não posso falar o que é. Não, Karina Fonseca. Legal, Karina Fonseca. Ela é Bravo? doce. Ela é muito fofa. Meu Deus, ela é perfeita. E ela me deixou tão tranquila, porque cada vez ela... Agora, princesa, Lupe 45. Ela chama todo mundo de princesa mesmo. Eu fiquei, eu tô muito bem aqui. Me chama mais porque você me deixou muito tranquila. Que fofa. Ela faz medicina também, né? Do nada. quê? Ela é muito doida. Ela é dubladora e médica. Tem alguns casos de dubladores e médicos na dublagem. Você Legal, é dubladora e casada com médico. Acho que Eu dou umas receitas aí pra galera. Eu sempre tô indicando uma de pirona. Tá com dor da barriga? Toma não sei o quê. O meu marido é médico. Muito bom. Mas então, você começou, além de fazer o curso de dublagem, fazer umas dublagenzinhas aqui e outras ali. E como que tá sendo pra você esse processo de buscar oportunidades, né? É difícil. Porque é uma das coisas mais difíceis, né? mais difíceis, porque eu sei que eu não tô pronta, mas eu sei que eu tenho que começar a ir atrás. Só que eu sei também que a gente é muito duro com a gente mesmo. Então, tipo assim, toda vez que eu faço, eu falo, não, tá horrível. E, assim, quando eu tô fazendo o curso e tudo mais, vai muito natural, entendeu? Eu consigo, eu sei que eu tô boa. Mas lá, como eu quero que seja perfeito, eu fico olhando coisas que eu não olho e, tipo, fica realmente muito ruim. Aí eu fico, meu Deus, mas eu consigo, eu sei isso, entendeu? Só que eu não consigo. Quando eu tô sozinha no curso, eu consigo, mas lá, então, ainda é muito difícil isso pra mim. Sim. Na hora, realmente, assim, do valendo, né, é muito nervoso. Eu lembro que quando eu comecei a dublar, eu ficava pensando assim, será que algum dia o meu coração não vai ficar disparado? Exatamente. Eu tremo tanto. E minha voz, eu já falo baixo, então eu chego lá e falo assim. Aí eu começo a gravar, eu falo, eu tenho que aumentar a minha voz. Tipo assim, eu sei o que eu tenho que fazer, só que, nossa, é tão nervosismo. Eu tomo tanta água antes de ir. Nossa, que eu, lá na hora, tipo, eu posso fazer xixi. Ai, que bom. Mas eu acho isso importante, porque mostra que a gente tá vivo, né? A gente tá... Mas eu quero fazer perfeito. Mas agora... Aí tem que encontrar o equilíbrio, né? Por exemplo, com a Karina, eu consegui ficar muito tranquila. Então, eu saí de lá e falei, foi muito bom. Eu saí de lá, tipo assim, eu tô orgulhosa. Eu quero mostrar pra todo mundo isso que eu fiz, entendeu? Mas eu acho que também é o tempo, né? É o tempo, Porque eu só fiz 2
ali no começo, aí eu fiquei, meu Deus, esse é um dublador, esse diretor é um dos melhores, meu Deus, eu não quero errar. Com a Karina também, ela é perfeita, maravilhosa, só que como eu já tinha uma experiência a mais, então a gente já vai mais segura da gente mesmo. Acho que é a gente achar que a gente é capaz, que já é um grande passo. Exatamente. E com o tempo, as oportunidades também vão surgindo, né? De forma natural, porque um vai conhecendo você, fala de você pro outro, tem vários diretores no estúdio, de repente precisam de alguém que se encaixe com a sua voz. Vai ser muito fofo. Que bom que você tá nesse caminho. Então conta pra gente agora do seu filme, como é que foi isso, processo seletivo, teste de elenco, que dia que vai ser, qual é o filme, tudo. Tipo assim, o dia a gente ainda não sabe ainda, os fãs de Fazendo Meu Filme estão loucos. Qual o nome? Fazendo Meu Filme, que é a adaptação literária do filme, ou do livro da Paula Pimenta, né? Fazendo Meu Filme, que conta a história da Fanny, uma garota que é super criativa e sonhadora, que ama esse mundo de cinema. E ela tem um melhor amigo que não sabe que é apaixonado por ela, e ela é apaixonada por ele também, só que eles não se comunicam. Aí tem a vilã da história, da escola, que acaba ficando com um amigo e tudo mais. Então é aquelas histórias que a gente ama de ensino médio, ensino fundamental ainda, eles estão. Mas é incrível. E o filme se passa nos anos 2000. Então, tipo assim, a gente usa roupa de anos 2000 e tudo mais, calça de cintura baixa. Foi muito difícil, mas foi muito legal. E eu imagino então que ela te convidou. Ela me convidou pra participar. E ela falou, Maria Alice, tem um papel aqui, queria que você participasse muito do meu filme. E vai ser no Rio. Você pode vir pro Rio? Aí eu... E tava pandemia, então, tipo assim, eu não tinha aula presencial, era online. Aí tudo caminhou pra dar muito certo. Eu falei, tô indo. Legal. Aí, uma Aí semana você depois ficou aqui fui. gravando alguns meses. Fiquei 2 meses aqui gravando. Foi muito legal, me apaixonei pelo Rio. E fiquei... Aí eu até fiz um story assim, gente, eu vim morar aqui. Aí, exatamente 1 ano depois, na mesma semana, eu falei, gente, tô morando no Rio. Então, tipo assim, o story ficou, tipo, vou vir morar aqui. Aí ficou muito legal isso. Que legal. E pro futuro, assim, o que você quer fazer até o fim do ano e ano que vem? Daqui 5 anos, tem algum plano, assim, já definido? Ai, tipo assim, até o final do ano eu queria dublar um personagem com nome, né? Porque eu gravo mulher ou voz. Só que eu consegui. É um bom objetivo. Com a Karina eu consegui, tinha um nome, então legal. foi muito legal isso. Mas ainda quero mais, né? Claro, a gente tá começando. Mas eu também quero me sentir segura. E eu quero mostrar no estúdio o que eu venho aprendendo, o que eu consigo fazer, sabe? De me sentir, eu consigo fazer isso. Então eu quero, tipo, sair de lá orgulhosa. Igual eu saí dessa vez com a Karina, tipo assim, sabe? E desejo fazer muitas coisas, postar mais vídeos na internet, ficar mais próxima dos meus seguidores, conhecer mais pessoas interessantes e comer muito no Natal. Se formar, você vai se formar quando? Eu tô no 8º semestre, né? Falta fazer o 8º, 9º e o 10º. Ah, falta pouco. E você pretende atender depois? Agora não. Falta o tempo também, né, pra se formar, mas... Mas por tipo assim, no enquanto, futuro. não. Mas agora eu quero focar nas artes. Legal. Ai, então tá, amei. Eu amei também. Você nem bebeu água, bebe uma água aí um pouquinho. Gente, eu não bebo água, eu tenho 10 pedras no rim. Não acredito. 10. Ai, tá vendo? Então fui usada aqui pra falar pra você beber água. Aí ela bebe um golinho desse tantinho. Não. Ela não sabe beber água ainda. Ela não tem prática bebendo água. Como podemos perceber. Mas foi muito bom te receber aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso papo. Coloquem aqui na enquete quem mais vocês querem que eu chame pra gente conversar. Tenho alguns dubladores já em mente pra chamar. Como eu falei pra vocês também, o Iago vai ser o próximo convidado. Tudo bem, não é dublador, mas vai ser muito legal, gente. Coloquem aqui, é uma boa essa. Coloquem perguntas de casal, dicas sobre relacionamentos que vocês queiram saber. Porque acho que, né, a gente já tá junto há quantos anos? A gente vai fazer, acho que 10 anos. Então, nós temos algumas dicas boas. Meu Deus, e parece que são namoradas. Tipo... eu vou fazer essas perguntas também. E a gente se vê, então, no Pode Lá, semana que vem. Beijo! Espero que vocês tenham um dia mágico. Tchau!